Oi pessoal, sentiram minha falta? Eu fiquei umas 2 semanas meio sumido, né? Sem postar vídeo. Não sentiram minha falta? Ai filha, ninguém percebeu que eu fiquei 2 semanas sem postar vídeo, filha. Ninguém assiste. Mas eu vou insistir e vou continuar pondo meus vídeos. Eu fiquei 2 semanas fora que eu tava sem internet, que cortaram minha internet, mas agora eu paguei a internet e agora voltou. Então vamos começar o vídeo de hoje? O vídeo de hoje tem o tema rejeitos. É barragem de rejeitos, é lagoa de rejeitos. Olha, eu rejeito qualquer explicação. Qualquer explicação. Não adianta perder tempo, perder saliva com explicações. Não adianta, não tem explicações. Eu rejeito qualquer e toda explicação. Toda vez que acontece uma desgraça dessa, vem a turma das explicações. Não adianta explicar, eu rejeito a explicação. Vai explicar lá para uma viúva, para um pai que perdeu o filho, para um filho que perdeu a mãe, o pai, para um irmão que perdeu o irmão, para uma filha que perdeu os parentes. Vai explicar isso para uma vovozinha que perdeu o netinho. Vai explicar. Dá essas explicações técnicas de engenharia. Vai explicar, mostra os laudos de engenharia com as medições. Mostra para eles. Perde tempo explicando para eles. Vocês vão ver que é inevitável a descrença nas explicações. Então eu rejeito qualquer explicação. Tinha um personagem do Orival Pessini, um grande artista, que eu admirava muito. Era um macaco num programa de humor, que ele terminava com um bordão falando: não precisa explicar, eu só queria entender. É aquela velha situação do Brasil, da impunidade, da falta de crença nas autoridades nas pessoas que deveriam fiscalizar as obras, os procedimentos, e não fiscalizam. Então eu rejeito. Há 3 anos atrás já houve aquela desgraça lá em Mariana e não serviu de lição. Na ocasião, o desastre foi tão grande, perderam-se 19 vidas humanas e um desastre incomensurável no meio ambiente. E mesmo assim, 3 anos depois, vem se repetir a mesma desgraça. Em Mariana, destruíram um rio. Aqui, na minha cidade, se a gente podar uma árvore sem autorização da prefeitura, a gente leva multa. Se a gente jogar 1 quilo de entulho em local inadequado, a gente leva multa. A prefeitura não perdoa. Lá, eles destruíram um rio, destruíram 19 vidas humanas e destruíram um rio. E ficou por isso mesmo. Eu ouvi dizer que não pagaram multas até hoje. Ficam muito preocupados com a cotação da Bolsa de Valores. Quanto será que está cotado na Bolsa de Valores uma vida humana? Quanto será, hein, que vale uma vida humana na Bolsa de Valores? Tem cotação para isso? Quanto será que está valendo uma capivara, um sapo, uma cobra, uma anta, um bem-TV? Quanto será que está valendo na Bolsa de Valores? Tem cotação para isso? Não tem, né? Um rio, quanto será que é o preço nos dias de hoje? Quanto será que é o preço de um rio? Não sei. Acho que depende do comprimento do rio, né? Eles medem tantos quilômetros de comprimento e tantos dólares, né? De valor. Deve ter cotação para isso também. Ou não, né? Não tem. Então, gente, essas desgraças, sempre que acontecem, as pessoas falam: olha, foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Não vai acontecer mais uma coisa parecida, porque essa foi a gota d'água. E o Brasil vai colecionando essas gotas d'água. Já encheu um balde dessas gotas d'água, já transbordou. Desde a história do Brasil, do começo da história do Brasil, a gente coleciona essas gotas d'água. Vocês lembram do Batomushi? Vocês que são mais jovens, acho que nem sabem o que é isso.
Havia já uma tradição, e continua até hoje uma tradição macabra no Brasil, de naufrágio de embarcações. Na Amazônia acontece muito, já nas últimas décadas aí já morreram, somados todos os naufrágios, acho que já morreram milhares de pessoas. Era uma triste rotina na Amazônia, embarcações naufragando. Aí, um certo dia, num 31 de dezembro de 1988, uma embarcação lá no Rio de Janeiro foi levar turistas para verem a virada do ano, os fogos de Copacabana. O barco se posicionou ali na Bahia para ver os fogos. Aí o barco afundou. Afundou por mau projeto do barco, má fiscalização da operacionalidade do barco. A Marinha não fiscalizou, a prefeitura, todos os órgãos, dezenas de órgãos envolvidos não fiscalizaram ou fizeram vistas grossas por motivos tenebrosos e morreram dezenas de pessoas no Batomushi. Como tinha artista, tinha político no barco, tinha celebridades no barco, levantou-se uma grande holofote sobre o caso e falaram, dessa vez, tem artista, tem político entre as vítimas, dessa vez foi a gota d'água, foi a gota d'água. Não vai acontecer mais, porque vão punir severamente as pessoas envolvidas nesse caso. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Os donos do barco, alguns eram estrangeiros, já se mandaram para o estrangeiro e não aconteceu nada com eles. Os outros donos, que são brasileiros, também não tiveram punições adequadas. E continua os naufrágios lá na Amazônia. Boate Kiss. Boate Kiss. Aquilo lá não era uma boate, aquilo era um matadouro. Aquilo era um matadouro na própria concepção da palavra. Falharam ali as fiscalizações da prefeitura, fiscalizações dos bombeiros, as mais diversas autoridades ali constituídas não perceberam que aquele local era um matadouro. Ali dizimaram-se a vida de centenas de pessoas. Vocês talvez não lembrem do índio Galdino. O índio Galdino era um índio pataxó, acho que foi em 1997, não lembro bem. Ele foi participar de um evento lá em Brasília, encontraram-se até, ele e mais outros índios se encontrou com o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na época. Foi no dia 19 de abril, em comemoração ao Dia do Índio, eles foram lá conversar com o presidente sobre demarcações de terras indígenas. Aí o evento lá se estendeu até uma certa hora, o índio Galdino foi querer voltar para a pensão onde ele estava hospedado, já passou da hora lá de entrar na pensão, não deixaram ele entrar. Aí ele ficou vagando pela rua, ele deitou num ponto de ônibus, deitou para dormir ali, para passar a noite no ponto de ônibus, porque ele ficou na rua. Veio um grupinho a gente chamava antigamente de filhinhos de papai. Veio um grupinho de filhinhos de papai e, para se divertir, tacaram fogo no índio Galdino. Tacaram fogo. A defesa deles foi dizer que eles se confundiram, eles pensaram que era um mendigo. É porque, gente, mendigo não é um ser humano, mendigo pode tacar fogo, sabe? Então, como eles confundiram o índio com um mendigo, eles tacaram fogo no índio. Eles falaram que era só para assustar, jogaram 2 litros de gasolina no índio lá, mas era só para assustar, tacaram fogo assim, que era para ele se assustar, acordar e sair correndo atrás deles. Foi o que eles falaram. Todos os envolvidos cumpriram poucos anos de cadeia e a maioria entraram em cargos públicos. Eu fiquei sabendo que prestaram concurso, entraram em cargos públicos e são funcionários públicos. Alguns podem estar até aposentados hoje. O Chico Mendes também era um ativista do meio ambiente lá na Amazônia, que foi assassinado também, e por causa das terras lá que ele protegia, os fazendeiros se revoltaram e mataram o Chico Mendes. Na época também foi um alarde muito grande.
falaram, olha, essa foi a gota d'água, essa morte do Chico Mendes foi a gota d'água na questão ambiental do Brasil aí, não vai acontecer mais coisa parecida. E a gente vai colecionando essas gotas d'água. Então, gente, não tem explicação. Eu rejeito toda e qualquer explicação. Eu sou um engenheiro de boteco. Eu sou um técnico de futebol de boteco. Eu sou um economista de boteco. Eu sou um cientista político de boteco. Eu sou um advogado, um jurista de boteco. Eu sou especialista. Sou especialista de boteco. Eu sou especialista em várias áreas, mas especialista de boteco. Eu, assim como todo brasileiro, sei dar a explicação para as coisas que acontecem no Brasil. Sei dar. Aí a hora que eu ligo a televisão e vejo engenheiros de verdade, executivos, que estudaram muito para chegar onde estão, falando a pataquada que eles falam para a população, para dar as explicações, para cobrir, assim, encobrir o verdadeiro motivo, que é a obtenção do lucro. Eles fazem essas porcarias aí, que nessa barragem aí, eles fizeram a porcaria de uma barragem podre, porque ficava mais barato fazer uma barragem podre do que gastar um dinheirão para fazer uma barragem decente. Daí eles vão explicar por que eles fizeram a barragem podre. Não foi por causa de economia, foi porque ali era o melhor projeto ali pro local, ali, né, tal. Aí eu vejo um pessoal desse falando uma pataquada dessa na TV, eu olho para eles e eu falo, olha, são engenheiros de boteco também. Mas esses caras aí também são engenheiros de boteco? Não é possível isso. Então, gente, olha, não foi a primeira, não foi a última vez que a gente viu essas tragédias. Teve agora a tragédia também dos meninos lá do Flamengo, que não foi a primeira nem vai ser a última. E o Brasil vai colecionando essas tragédias. O Brasil é uma tragédia, né? Eu acho que o Brasil nasceu para ser uma tragédia. Mas não vamos deixar, não vamos nos conformar com isso. Não vamos deixar isso virar uma rotina que já não toca mais ninguém, sabe? Vamos sempre nos revoltar. Esse foi o meu recado de hoje. Depois de 2 semanas de ausência, eu pensei em fazer um vídeo bem humorado, mas eu tô tão saturado, tão estressado aí nesses últimos dias que eu acabei fazendo um vídeo assim, mal-humorado. Vocês continuem seguindo lá o meu canal, entrem nos meus vídeos lá, dê like nos meus vídeos e inscrevam-se no meu canal e brevemente nos veremos de novo. Tchau, pessoal.